Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicá, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ela, a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhes der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa de sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, aqueles que puderem. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, devotos e devotas do amado Jesus, Senhor do Bonfim, que depois da caminhada penitencial superlotam a nossa Basílica Santuário, participando da celebração. Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha a nossa celebração através do nosso canal no YouTube. Nós estamos no tempo da Quaresma e cada um de nós deve tomar consciência de que o tempo da Quaresma deve ser um tempo de penitência, um tempo de oração, um tempo de reflexão, mas de modo muito especial, um tempo de avaliação da nossa vida. E as leituras que nós ouvimos nos ajudam nesse processo de avaliação. Portanto, eu quero pegar de cada leitura aquilo que pode nos questionar, de modo que nós possamos deixar de fazer o que fazemos e não é correto, não é certo, não é aconselhável, e passamos a fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que nos faz bem, aquilo que faz bem ao outro. Na primeira leitura que nós escutamos, a leitura do Êxodo, o povo que caminhava no deserto expressa impaciência, indignação e murmuração. A nossa vida é uma caminhada, mas na caminhada que fazemos no dia a dia, nós andamos reclamando, nós andamos murmurando. Tem muita gente que reclama e murmura do nada. Tem gente que transforma a vida num determinado inferno. A pessoa fica amarga, como se costuma dizer, azeda, nada está bom. Se você procede assim, procure mudar. A vida é bela, a vida é boa. Se você olhar para trás, você vai encontrar situações piores do que a sua. Você vai tomar conhecimento de pessoas que não caminham, estão doentes, estão hospitalizadas, às vezes passando fome, desempregados, e você tem tudo e foca na murmuração e na reclamação. A Quaresma, então, ou na Quaresma, se um de nós procede assim,
deve mudar. Deve procurar resgatar a alegria, o gosto de viver e identificar aquilo que é positivo na sua vida e agradecer pelas dificuldades, levantar a cabeça e seguir sem reclamar, sem murmurar. No Evangelho, nós escutamos a narração sobre o encontro de Jesus com uma mulher. Hoje, Dia Internacional da Mulher. Também nós devemos pensar, nós homens sobretudo, como nós tratamos as mulheres, como nós nos relacionamos com as mulheres. Nós nos achamos superiores, senhores delas. E as mulheres, como você se sente? Você se coloca num lugar de uma pessoa submissa? O que significa ser mulher para você? É também uma questão de avaliação que devemos fazer no tempo da Quaresma. E Jesus nos oferece uma grande lição. Jesus se aproxima de uma mulher que carregava nas costas 3 fortes preconceitos. Era estrangeira. Naquela época, mulher não era, a sua dignidade não era reconhecida como sendo igual à do homem. Era tida como inferior. Era uma concepção da época. Estrangeira, pior ainda. Então ela carregava o preconceito de ser mulher, de ser estrangeira e prostituta. Então, era uma pessoa triplamente rejeitada, excluída, desvalorizada. E Jesus vai ao encontro dessa mulher. Os discípulos, quando chegaram, ficaram apavorados, porque eles tinham essa concepção. Como nosso mestre pode conversar com uma mulher? Mulher, estrangeira e prostituta. Jesus conversa com aquela mulher, diz para ela que ele sabe que ela teve vários maridos, mas que ele vai oferecer para ela uma água, não a água que ela teria sede outra vez, mas a água da vida, e acolhe aquela mulher, e a mulher, tendo sido acolhida, sai correndo e diz: encontrei o Messias, encontrei aquele, mais ou menos assim, encontrei aquele que me valorizou, que me acolheu e que me concede uma dignidade. E a mulher se converte. E assim Jesus procedeu. Ele sempre ia ao encontro das pessoas, sem preconceito. Sem preconceito. Outra pergunta que eu preciso fazer, que você precisa fazer, que nós todos precisamos fazer:
Eu tenho algum preconceito? Se tenho, preciso mudar. Temos que combater qualquer tipo de preconceito, com qualquer pessoa. Qualquer tipo de preconceito, de gênero, de religião, de cor, qualquer tipo de preconceito. Não murmurar, não reclamar, não ser preconceituoso, não ser intolerante. Na segunda leitura, São Paulo nos diz que nós somos justificados pela fé e que Jesus Cristo é a nossa esperança. Vamos avaliar cada domingo a nossa vida, ajudados pela palavra de Deus. E vamos procurar celebrar a Páscoa encarando, assumindo uma vida nova, fazendo a experiência da conversão. Mas quero, por último, enaltecer as mulheres no dia de hoje. Não só enaltecer, mas pedir justiça para elas, pedir paz. Chega de espancar e de matar mulheres. Chega. O Papa Francisco disse: são as mulheres que levam o mundo adiante. As mulheres devem ser protagonistas essenciais na família, na sociedade e na igreja. As mulheres não são segunda categoria. E fez uma outra afirmação muito bonita: a igreja é mulher. É um dos grandes pecados que cometemos, masculinizar a igreja. Masculinizar a igreja. Devemos desmasculinizá-la. A mulher precisa na igreja assumir responsabilidades expressivas na sociedade. Todo lugar é lugar da mulher. E continua o Papa Francisco: o feminino é necessário em todas as expressões da vida social. Por isso deve ser garantida a presença das mulheres, também no âmbito do trabalho e nos vários lugares onde se tomam as decisões importantes, tanto na igreja como nas estruturas sociais. Duplamente, dizia o Papa, duplamente pobres são as mulheres que padecem situações de exclusão, maus tratos e violência, porque frequentemente têm menores possibilidades de defender os seus direitos. E todavia, também entre elas, encontramos continuamente os mais admiráveis gestos de heroísmo cotidiano na defesa e cuidado da fragilidade de suas famílias. Agora, quero ressaltar alguns dados sobre a realidade do que ocorre no Brasil com as mulheres. Escutem bem. Em 2025, o maior número de feminicídios
da última década, 1.568 mulheres morreram assassinadas em razão de sua condição de gênero, um aumento de 4,7% em relação ao ano de 2024, quando houve 1.492 casos. Os direitos das mulheres representam a base de uma sociedade justa, igualitária e humana. Falar sobre a igualdade de gênero, respeito e dignidade é reconhecer que nenhuma mulher deve ser silenciada, violentada ou ter oportunidades negadas. Ser mulher é sinônimo de coragem, amor e resiliência. Que seu dia, mulher, seja tão especial quanto você. Sua força e delicadeza moldam o mundo de maneira única. Feliz Dia da Mulher. Cada mulher carrega em si o poder de transformar desafios em conquistas. Parabéns para você, mulher solo, que cria seus filhos sozinha. Parabéns para você, mulher, que não pôde fecundar no seu ventre um filho, mas adotou alguns filhos. Parabéns para você, mulher trabalhadora, lutadora. Parabéns para você que é mãe. A maternidade é o dom que mais dignifica uma mulher. Gerar um ser no seu ventre. Que o dia de hoje seja um dia de renovação das suas lutas, seja um dia de tomada de consciência da sua importância enquanto pessoa humana, de tomar consciência de que você pode ocupar sim qualquer cargo, qualquer função. Você é tão capaz quanto nós. Mulheres, ergam suas cabeças e sigam lutando para que vocês sejam respeitadas, para que ninguém ouse tirar a sua vida. Mais uma vez eu repito, chega de matar, de espancar mulheres. O homem que espanca uma mulher e tira a vida de uma mulher é um covarde, duplamente. Amém. Amém.